Olá, meus irmãos, bem-vindos a esse nosso momento diário de meditação, contemplação da Palavra de Deus. E hoje nós possamos abrir nosso coração para entender aquilo que Jesus quer nos ensinar. Então você já vai preparando sua Bíblia. Hoje nós vamos ler o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 6, versículo do 6 ao 11. Peço a você desde já que compartilhe esse vídeo, peço a você que se inscreva no nosso canal no YouTube, siga nosso perfil no Instagram e divulgue esse vídeo para mais pessoas, fazendo com que o reino de Deus aconteça cada vez mais em outros corações. Como fazemos todos os dias, meus irmãos, vamos rezar, pedir a Deus que ilumine a nossa mente, pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos dê a graça do entendimento, para que essa palavra penetre no fundo do nosso coração e nos converta. Então vamos começar a rezar e pedir a Deus essa graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler o Evangelho de São Lucas. Como eu já disse, capítulo 6, versículo do 6 ao 11. Você dê uma pausa no vídeo, prepare a sua Bíblia e vamos ler juntos. Como eu já falei, aqui eu uso a tradução da Bíblia da Ave Maria. Eu gosto muito dessa Bíblia porque eu encontro nela uns textos mais formais e eu gosto muito. Então, independente da tradução que você usa, a palavra é a mesma. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te em pé aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles se encheram de furor e indagavam uns aos outros o que fariam com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesse Evangelho, nós podemos hoje tirar uma lição muito grande para a nossa vida. A primeira lição que nós podemos tirar é fazer uma reflexão sobre o que é que está precisando ser preenchido na nossa vida. Como anda a nossa vida de fé? Será que o nosso coração está seco? Será que estamos vivendo um deserto e aí achamos que Deus esqueceu de nós? Jesus dá uma ordem ao homem e ele a cumpre prontamente. Levanta-te, põe em pé. Aqui Jesus fala para cada um de nós que, independente da nossa situação, independente daquilo que estejamos vivendo, Jesus se importa conosco. Ele quer que estejamos de pé diante das dificuldades. Meus amados irmãos, tenhamos nesse Evangelho e guardemos nessa palavra a esperança de que Jesus está conosco. O homem tinha a mão seca, mas essa mão pode representar muitas coisas que estão sem vida no nosso cotidiano. É às vezes a nossa religiosidade, às vezes a nossa vida de oração. Aqui nós podemos perceber que Jesus entende e conhece o que se passa no coração daqueles fariseus e também conhece o que se passa no nosso coração. Deus nos conhece profundamente. Então, se nós vivemos uma vida religiosa, uma vida cotidiana só de fachada, Jesus sabe. Não adianta eu dizer que faço algo, que faço isso, que faço aquilo, mas é da boca para fora. Nosso Senhor sabe o que está dentro de nós. Aqui os fariseus e mestres da lei estavam mais preocupados com as regras e tradições do que com a compaixão e o amor ao próximo. Eles viam no sábado uma obrigação rígida, um dia em que nada deveria ser feito, independente das circunstâncias. No entanto, Jesus, com sua pergunta provocativa: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal?
salvar a vida ou destruí-la, expõe o coração daqueles homens da verdadeira observância. A lei deve sempre servir ao bem e ao ser humano. Essa passagem, meus irmãos, nos convida a refletir sobre como vivemos nossa vida de fé, como eu já falei. Será que estamos cumprindo nossas obrigações religiosas apenas por hábito? Ou estamos buscando viver uma fé e uma religiosidade autêntica, acima de tudo que promova a vida, a dignidade e o amor ao próximo? Jesus nos ensina que a lei de Deus é sempre uma lei de amor, e o amor sempre deve ter primazia em nossas decisões. O sábado para os judeus era e ainda é um dia de descanso e dedicação a Deus. Mas Jesus, ao curar nesse dia, nos mostra que a verdadeira adoração a Deus se manifesta em ações de misericórdia e de compaixão. Ele não nega a importância do sábado, porque Jesus era judeu, mas nos lembra que o propósito da lei é o bem ao ser humano. Ao curar aquele homem, Jesus restaura não só a sua saúde física, mas restaura também a sua dignidade e a participação plena na vida social e religiosa. Meus amados irmãos, que possamos, à luz desse evangelho, rever nossas atitudes, que a nossa obediência a Deus seja sempre movida pelo amor e pelo desejo de fazer o bem, sobretudo aos que mais precisam de ajuda. Jesus nos ensina que fazer o bem nunca está em contradição com a verdadeira vontade de Deus. Concluímos com a certeza de que o seguimento a Ele exige de nós um coração misericordioso, capaz de ver o sofrimento do outro e agir para aliviar suas dores, seja através de uma palavra, através de um sorriso, através de um abraço. E, inspirados por esse exemplo de Jesus, meus irmãos, possamos viver uma fé autêntica, onde a caridade e a justiça estejam sempre no centro das nossas ações. Que a lição desse evangelho de hoje possa nos fazer crescer. Se a minha fé está seca, se a minha vida de oração está seca, como a mão desse homem, que eu busque cada vez mais encontrar Jesus, que eu busque cada vez mais estar perto de Deus, rezando mesmo sem vontade. Mesmo sem ouvir a voz de Deus no meu coração, eu continue rezando de joelhos, pedindo a Nosso Senhor que me deixe em pé nas dificuldades em que eu me encontro. Devemos viver também, meus irmãos, uma vida sacramental. Busque a confissão, comungue, faça da sua vida religiosa uma vida autêntica. Não deixe se levar pelo que o mundo prega. Nosso Senhor está de braços abertos para lhe receber, para lhe abraçar, para lhe deixar de pé. Diante das dificuldades que você vive, não importa para Jesus qual é a dificuldade. Para Ele o que importa é o seu coração e o seu amor. Até amanhã, se Deus quiser, e que tenhamos um dia abençoado.